Relacionamento da série Precisamos Falar sobre Isso. Sim, hoje eu quero trazer aqui um tema bastante sensível, mas que é o principal pilar de um relacionamento saudável. Então, mulher, se tu quer realmente viver um relacionamento saudável, blindado, cheio de amor, cheio de conexão, protegido das crises do dia a dia, tu precisa observar as coisas que eu vou trazer aqui, tá? Mas antes, seja bem-vinda, eu sou a Adriana. Aqui no canal a gente fala sobre autoestima, sobre identidade, sobre relacionamento, sobre vida com Deus. Enfim, falamos sobre tudo aquilo que é importante para a gente ter uma vida mais leve e relacionamentos mais saudáveis. E eu separei aqui hoje para a gente conversar um tema muito importante que é a ordem saudável dos amores dentro de um relacionamento. Sim. Quando a gente fala assim sobre ordem dos amores, o que são os amores? Os amores são as nossas prioridades, porque tudo aquilo que tá o nosso coração, tudo aquilo onde a gente coloca o nosso coração em primeiro lugar, são as nossas prioridades. E quando a gente quando a gente se perde nessas prioridades, né? Não é quando a gente vai se perdendo aí nessas prioridades dentro do nosso relacionamento, e colocando coisas no lugar errado, isso vai enfraquecendo a nossa relação, vai desconectando, vai gerando aí uma série de brigas e de conflitos. Então, antes da gente começar a conversar, eu quero te perguntar algo simples, né? Que tu faça essa reflexão aí. O que hoje é o mais importante na tua vida de casal, na tua vida familiar? Né? Onde que está realmente o teu coração? Não só na tua relação, né? Mas na tua vida de maneira geral, porque a gente não consegue separar as coisas, né? Onde que está o teu coração, mulher? No teu trabalho? Será que é nos filhos? Será que tu nota assim que a coisa mais importante da tua vida são os filhos? Ou talvez o teu trabalho, ou talvez tu esteja tão na correria, tão desconectada de ti mesma, que tu só tá vivendo aí no piloto automático, sem olhar e sem observar aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato merece a tua atenção. Então eu sei que a nossa vida hoje é muito sobre isso. Nós mulheres estamos cada vez mais sobrecarregadas, nós estamos cada vez mais envolvidas em uma série de questões, e é vida, e é a família, e é cuidar de nós, e é cuidar do trabalho, e é cuidar da casa, e é resolver coisas do dia a dia, e a gente acaba priorizando e colocando coisas que não deveriam estar lá em cima, no topo das prioridades, em primeiro lugar. E é nisso que a gente vai se perdendo. E quando a gente desalinha quando a gente começa a desalinhar essas prioridades, a nossa vida vai se perdendo e o nosso relacionamento de casal, ele vai perdendo força. Muitas mulheres chegam com a reclamação de que, Adri, eu vivo um relacionamento frio, um relacionamento distante, ou então muitas mulheres já vêm dispostas realmente a separar. Eu não aguento mais, a minha vida tá no automático, o meu relacionamento tá ruim, a gente não conversa mais, a gente não se entende, as coisas estão bagunçadas, eu tô pensando em me separar porque eu já tentei de tudo e não consigo nada que realmente vá melhorar a minha vida de casal, vá melhorar a minha vida. Então, se tu, mulher, já passou por algo assim, ou tá nesse momento de achar que tá tudo muito bagunçado, que tá tudo, que as coisas estão perdendo sentido e que estão se tornando realmente muito pesadas, talvez seja a hora de tu parar tudo e olhar assim, o que eu tô priorizando? Será que eu tô realmente observando pilares saudáveis dentro do meu relacionamento? Será que realmente o meu coração tá no lugar certo? Então é sobre isso que eu quero conversar aqui. Por isso que eu digo assim, eu vou trazer aqui um pilar extremamente importante, que se tu conseguir colocar em prática as coisas que eu vou trazer aqui, vai mudar o teu relacionamento de uma vez por todas. Se o teu relacionamento está passando por uma crise, isso vai mudar, vai ser resolvido, sim. Não é mágica, não é milagre, mas eu vou trazer aqui algo simples, importante e que a gente vem se perdendo aí no dia a dia. Vai colocando o nosso coração em lugares
errados e que ao invés de fortalecer o nosso relacionamento, ao contrário, estão fazendo que o nosso relacionamento cada vez mais se enfraqueça e que a nossa família vá ficando aí bagunçada. Então, mulher, fica aqui comigo pra gente pensar juntas aqui e refletirmos juntas, né? Então, como eu falei, existe sim uma ordem saudável das prioridades dos nossos amores. E quando a gente começa a colocar isso em prática, a nossa relação vai mudar sim. A nossa família vai mudar. E principalmente a nossa vida inteira, assim, ó, o nosso emocional, a forma que a gente olha para as nossas questões vai começar a mudar. Então, o que tem que estar tem que estar no topo das nossas prioridades, né? Eu trouxe aqui 5 elementos importantes, 5 prioridades e coloquei em ordem, para que a gente possa realmente refletir sobre isso. Então, assim, ó, prioridade número 1, o mais importante de tudo, Deus. Sempre Deus tem que estar no topo. Porque não adianta a gente estar passando por crises no trabalho, no relacionamento, na família e deixar Deus de fora da nossa vida. Então, o pilar espiritual, o pilar Deus, e aqui eu não estou falando de religiosidade, não mesmo. Estou falando da tua vida com Deus. Primeiro lugar, é o que vai te sustentar nos momentos de crise, nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Então, quando a nossa vida tá boa, a gente tem que lembrar de agradecer a Deus. E quando a nossa vida tá ruim, a gente tem que entender que a gente precisa pedir ajuda para Deus, para Ele colocar as coisas em ordem, né? E não se afastar mais dele, né? Não só buscar a Deus quando tudo tá dando errado. A gente precisa fazer de Deus a nossa prioridade, porque aí é no dia a dia que a gente vai se aproximando, que a gente vai ouvindo a voz dele, que a gente vai pedindo conselho, a gente vai pedindo orientação, a gente vai pedindo proteção, né? Então, algo simples, mas que seja diário. Deus, eu chamo Deus de pai, né? Então, eu tô sempre dizendo, ai, pai, me ajuda com isso aqui, eu não tô conseguindo, olha pra isso, me mostra o que eu não tô vendo, me mostra onde eu preciso melhorar, me mostra onde eu tô indo bem para que eu possa realmente avançar. Então, esse é o pilar número 1, é a nossa prioridade. Quando a gente conseguir começar o nosso dia, ao invés de pegar o celular e conversar com Deus, fazer uma oração simples, Deus, me dá sabedoria para hoje, cuida de mim, cuida da minha família, vai na frente, abrindo os caminhos para que realmente hoje seja um dia abençoado na tua presença, pronto, isso já vai mudar a tua vida, né? Pilar número 2, mulher amada, assim, ó, colocar o teu marido na segunda prioridade. Eu vejo as mulheres se perdendo muito nisso aqui. Elas colocam tudo na frente do marido. Elas são casadas, mulheres que têm às vezes um casamento maravilhoso, mas que simplesmente não conseguem priorizar o cônjuge, não conseguem colocar o cônjuge na prioridade, sim. O marido, ele precisa ser o segundo nessa lista de prioridade. Porque com ele que tu te casou, então assim, ó, vocês são, os dois juntos precisam, na medida que tu consegue colocar o teu marido como prioridade, o relacionamento de vocês vai cada vez mais ficar fortalecido, vocês vão conseguir realmente sair de um patamar, porque o casal, assim, ó, ele tem uma força, quando o casal ele tá bem, ele tá conectado, ele tá firmado, quando ele tá realmente assim unido, tudo vai bem. As finanças vão bem, a criação dos filhos vão bem, um consegue dar apoio pro outro nas questões do trabalho, nas questões do dia a dia, um consegue se alegrar com o outro, um consegue apoiar o outro quando as coisas não vão bem. Então sim, o casal é sempre a base da família, não são os filhos. Então aqui muitas mulheres se perdem, né? Terceiro lugar é que vem os filhos, né? E aqui eu sei que é uma briga, eu sei que é polêmica, eu sei que muitas mulheres, mesmo que não seja de uma forma consciente, mas inconscientemente estão priorizando os filhos ao invés do marido, né? Muitas mulheres vivem a vida delas toda em torno da questão dos filhos. E claro que tu vai amar os teus filhos, é claro que os filhos são importantes, mas eu tô falando aqui de uma família saudável e estruturada. Quando a gente fala, quando a gente olha e entende o que sustenta uma família estruturada, a gente precisa entender que os filhos, eles são fruto de um casal bem estruturado. Na medida que os
na medida que os filhos se tornam a prioridade, isso é um problema para os filhos também, porque eles acabam sentindo o peso dessa responsabilidade, como se os filhos fossem os responsáveis pela alegria dessa mãe, né, ou dos pais, e não é assim. Então, o primeiro lugar Deus, segundo o marido, o terceiro vem os filhos, e os filhos, vocês precisam ter isso muito forte no coração de vocês. Os filhos são o fruto de um casal bem estruturado. Por quê? Porque os filhos vão embora. Então, o casal, quando ele é saudável, quando ele é estruturado, ele está criando esses filhos para o mundo. Ele entende que esses filhos vão avançar. E para que eles avancem e para que eles vão para o mundo de uma forma saudável, filhos fortes, potentes e saudáveis, eles precisam estar livres. E quando muitas vezes as mulheres, elas tendem muito a fazer isso, né? Porque elas têm tantas questões mal resolvidas dentro de si, que quando as crianças nascem, elas colocam todo o coração, todo o amor delas naquele filho. E aí muitas vezes elas acabam esquecendo do próprio marido. E esse marido vai se sentindo excluído nessa estrutura familiar. Isso é muito comum, assim, eu já recebi várias mulheres prestes a separar, e quando a gente começava a fazer um diagnóstico e entender o que estava acontecendo ali naquela família, era nítido. Ela mesma admitia depois do diagnóstico, né, de assim, realmente, eu excluo o meu marido das coisas e eu tô conectada aos filhos. Então é como se a mãe vivesse uma vida paralela dentro de casa, ligada aos filhos, e aquele marido de lado. Aquele marido não participa das decisões, ele não participa do dia a dia ali, ele simplesmente vai vivendo à margem daquilo ali, ele não recebe mais atenção da mulher. E aí ele vai se tornando um estranho dentro da própria casa, e isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, muitas mulheres com essa questão já passaram por mim, e na medida que conseguiram ajustar isso, o relacionamento voltou a ficar saudável, voltou a se fortalecer, e elas conseguiram realmente mudar a realidade familiar, né? Olha que interessante isso é muito sério. Quantas mulheres à beira de uma separação, elas não conseguem perceber que elas estão priorizando os filhos ao invés do marido, sendo que ao contrário, de novo, a família saudável, ela depende de uma base sólida do casal. Os filhos são o fruto, criam o homem e mulher, o marido e a mulher precisam estar juntos criando esses filhos saudáveis, para que esses filhos consigam avançar e ir para o mundo. Então isso é algo que a gente se perde muito, né? Em quarto lugar aqui na nossa estrutura, antes de eu falar o quarto pilar agora, eu quero muito saber a tua opinião sobre isso. Eu sei que é uma dificuldade e que talvez tu pense assim, ó, voltando agora, né? Que talvez tu pense assim, Adri, mas como que eu vou priorizar o meu marido se os filhos que são para sempre e o marido pode ir embora? Mas algo muito importante se tu não priorizar o teu marido, aí é que ele vai embora. Então é o contrário. Então, na medida que tu olhar para o teu marido, vocês entenderem que a aliança de vocês é importante e que é sólida, e que vocês precisam alimentar essa relação de casal, aí que vocês se fortalecem e muda o entendimento. Não, meu marido não vai embora, porque nós estamos juntos até que a vida nos separe. E ao contrário, os filhos é que vão embora, porque imagina tu construir a tua família em cima desse movimento. Os filhos é que são o mais importante. Esse marido vai sentir que ele está excluído desse relacionamento, e aí mesmo que ele vai embora. Então é justamente ao contrário. Isso aqui é muito importante a gente reordenar, né? E agora sim, falando do quarto ponto, o quarto ponto é outra coisa que tá roubando cada vez mais o coração das mulheres, que é o trabalho. Então, não que a gente não possa trabalhar, só que o trabalho, ele não pode ter o nosso coração, roubar o nosso coração em detrimento da família. Então, de novo, primeiro lugar é Deus, segundo lugar é o marido, terceiro lugar são os filhos, e aí, por fim, é o trabalho. Então, o trabalho, sim, nós vamos trabalhar, e que coisa maravilhosa a gente ser bem-sucedida profissionalmente, a gente ter um reconhecimento pelas nossas habilidades, pelo aquilo que a gente gosta de fazer, não tem nada de errado com isso.
Mas aonde que as mulheres estão se perdendo? Elas estão priorizando, colocando no topo da cadeia muitas vezes o trabalho. E não, isso não vai fortalecer a tua família e o teu relacionamento, ao contrário. O coração da mulher, ele precisa estar primeiro em Deus e segundo na família, depois vem o trabalho, né? Respeitando a ordem aqui que eu tô falando. E depois disso tudo é que vem os familiares, os pais, os amigos, os trabalhos na comunidade, igreja e tudo mais. As amizades, os eventos sociais, isso tudo vem depois que primeiro Deus, segundo marido, terceiro filhos, quarto trabalho. Depois disso aqui é que entra cuidado com a família, nossa família de origem, né? Quantas e quantas mulheres se perdem também naquele lugar de se envolverem mais com questões dos pais, pai e mãe, do que com a própria família, do que com o próprio marido. O contrário também é verdadeiro, né? Quantos maridos aí envolvidos com questões lá da mãe, né? Os filhinhos da mamãe, aqueles maridos que não conseguem desapegar da mãe, da família, e sempre envolvidos lá e priorizando aquilo lá. Não, gente, não, isso tá errado. Por isso que os casamentos mais não estão cada vez mais acabando. As famílias estão cada vez mais fracas, mais desestruturadas, porque não tá sendo observado esses fatores, né? Faz sentido isso aqui que eu tô falando, mulheres amadas? Coloquem aqui assim, ó, qual é a percepção disso? Porque eu vejo que como é difícil na prática a gente colocar isso tudo que eu tô falando aqui, né? Que na teoria eu sei que é simples e que na prática é tão difícil a gente ver e observar isso. E colocar em prática e viver isso que eu tô trazendo aqui, né? Por quê? Porque o mundo tá sempre nos empurrando para outro lugar. Por exemplo, o mundo moderno, o contexto social que a gente vive hoje é justamente o contrário. Mulheres independentes focadas no trabalho, os filhos é que importa, o homem é passageiro na tua vida. Não, eu não preciso priorizar o homem. Deus então nem se fala, né? Deus é coisa de gente careta. Deus, muitas vezes eu coloco Deus num lugar onde ele não deveria estar, né? Eu tiro Deus da minha vida e eu vou resolvendo tudo na força do meu braço, né? Sem entender que o que vai nos sustentar, o que vai nos organizar nos nossos relacionamentos é justamente quando a gente consegue observar essa ordem. Isso não é inventado, gente. Isso existe, mulheres amadas, desde que o mundo é mundo. A nossa geração é que está perdendo. E a nossa geração é que vem perdendo a sabedoria de fazer isso, de colocar isso tudo em prática, né? Então, de novo, eu sei que eu trouxe aqui assuntos bem polêmicos. Quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas assim, ó, quando a gente consegue olhar para isso, entender com a sabedoria que a gente precisa ter para enfrentar as nossas questões, melhorar os nossos relacionamentos e entender que a gente precisa sair desse piloto automático e voltar a se reposicionar naquilo que de fato faz bem, naquilo que realmente é saudável, a gente consegue abrir o nosso coração e entender isso aqui que eu tô falando, entende? Então, assim, ó, para encerrar esse vídeo, eu não quero que fique longo, né? Trazer essa reflexão da ordem dos amores, a ordem da importância, né? O que estamos colocando e priorizando na nossa vida. Então, assim, ó, relembrando, primeiro lugar precisa vir Deus. Deus é a base, Deus é o fundamento, Deus é Ele que cuida de nós, é Ele que nos orienta, é Ele que nos protege. Então, é sempre Ele em primeiro lugar. Segundo, o teu marido. Sim, se tu quer ter uma família estruturada, não adianta tu focar nos filhos em primeiro lugar. Não, tu vai amar os teus filhos, tu vai cuidar dos teus filhos, óbvio que sim. Mas a prioridade é fortalecer o teu relacionamento de casal, para que juntos vocês consigam criar filhos saudáveis, para que eles avancem, para que eles vão para o mundo de um jeito saudável e estruturado. Então, terceiro é que vem os filhos. Quarto, trabalho. E quinto, vem pais, amigos, eventos sociais, trabalhos variados, para quem tem uma comunidade de fé, a questão da igreja. Isso tudo tem que ficar por fim, né? Por último, porque a gente precisa colocar em ordem e deixar o que é mais importante no topo.
e embaixo, porque aí isso tudo vai se tornando saudável, isso tudo vai ficando estruturado. Então, para quem tem aqui questões mal resolvidas, né, com os pais, a gente precisa também romper esse cordão umbilical com os pais, né, que eu não falei ali quando eu comentei do 5, né? Então, os 5 são os pais, então rompam os cordões, precisamos romper o cordão umbilical com pai e mãe para que a gente possa realmente fortalecer a nossa família, né? Então eu sei que esse vídeo aqui ele é um pouco polêmico, eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero muito saber também qual é a dificuldade que vocês têm na prática com esses pontos que eu trouxe aqui e se desafiem a colocar em prática isso que eu tô orientando aqui, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês de uma forma muito profunda e vocês vão conseguir realmente viver um relacionamento e ter uma família saudável, blindada dos desgastes do dia a dia, tá? Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.